Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeita a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Primeiramente, um ótimo dia das mães a todas as mães alvinegras, todas as mulheres, filhas que assistem o meu canal aqui. Meu sincero, excelente dia das mães, que seja um domingo magnífico a todas vocês. E agora vamos às notícias do nosso glorioso, que hoje temos uma partida importante contra o Fortaleza, lá no Castelão, hoje 12 de maio de 2024, a partida será às 16 horas no horário de Brasília. E eu tenho algumas informações importantes para trazer para vocês desse jogo, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro do nosso Botafogo. É o seguinte, meus amigos, um ponto é bem animador, é o Eduardo retorna. Eduardo que tinha uma lesão no pé, né, ficou fora dos últimos jogos ali, nossa, inclusive fora do jogo da Libertadores contra a LDU, e conseguimos a vitória, porém com certeza, ainda mais sem o Tiquinho, é um cara que faz falta, vinha fazendo muito bem a função de falso 9, ele vai retornar, não dá para cravar que ele vai retornar para jogar com Fortaleza, porque é o seguinte, isso aqui é um detalhe importante falar para vocês também, o nosso Botafogo se planejou para fazer uma viagem casada, do jogo com Fortaleza para o jogo com o Universitário no Peru. Ou seja, o que é isso? Basicamente, o Botafogo não vai voltar para o Rio de Janeiro. O Botafogo, os jogadores que vão jogar com Fortaleza hoje vão ser os mesmos que vão para jogar contra o Universitário no Peru no meio da semana, no jogo da Libertadores ali. Então, o Eduardo está indo com a comissão técnica, então com certeza ele tem condições, se não para jogar hoje, mas com certeza para jogar contra o Universitário no meio de semana ali, mais uma rodada importantíssima da Libertadores, então isso é muito animador, é bem animador. Agora outro ponto, meus amigos, algo que é importante, eu vi uma notícia aqui no Fogão.net, está sendo divulgado que tem grande possibilidade do time ser poupado para esse jogo de hoje contra o Fortaleza, para focar na partida contra o Universitário da Libertadores. Aqui no Fogão.net isso é um artigo dando quase certeza que o Júnior Santos e o Savarino não devem jogar o jogo de hoje contra o Fortaleza. E um time bem alterado ali, provavelmente sem o Marlon Freitas, sem o Damian, né, que já tem uma certa idade para ser poupado. E assim, a escalação que foi passada aqui, que pode ser a nossa escalação, é algo próximo de John no gol, Matheus Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Alexander Barbosa, Cuiabá na lateral esquerda, Poupa Hugo. Podemos ter a mesma dupla de volantes que a gente venceu o Atlético Goianiense, ou seja, Gregor e Tietê, para poupar, né, o Danilo e o Marlon. O Luiz Henrique, aqui citou o Patrick de Paula, eu não sei muito bem. Eu acho que seria mais fácil, possibilidade até do menino Yarley, aqui no lugar do Luiz Henrique. Jefinho, Oscar Romero e Diego Hernandes. Ou seja, um time bem misto, né? Um time bem misto, bem diferente do que seria o nosso time titular, entre aspas, né? Porque o Arthur Jorge também ele roda bastante o elenco, né? Não tem tanto esse negócio também de 11 absolutos ali. Ele meio que adequa o time para cada jogo, de certa forma. Então, é uma coisa que acaba até ajudando na confiança dos jogadores e do mostrar a força do nosso elenco. E a gente também conseguir manter um alto nível, né? Não ser um abismo ali do titular pro reserva. Isso é uma dinâmica de trabalho muito interessante do Arthur Jorge, que tem fortalecido muito o nosso Botafogo, no meu ponto de vista. E assim, meus amigos, agora a minha opinião, se eu acho que deveria poupar mesmo para perder Fortaleza, eu tenho muita certeza que sim, meus amigos, porque esse estilo de jogo do Arthur Jorge exige muito do físico dos jogadores. Para mim, um dos maiores exemplos desse desgaste absurdo que os jogadores estão sofrendo é o Júnior Santos. Vocês podem ver, todo jogo que o Júnior Santos joga os 90 minutos, chega um ponto do jogo que ele quase desmaia em campo. Ele deita no campo ali, assim, absurdamente desgastado. Então eu tenho receio do Júnior Santos estar beirando estourar e ter uma lesão, talvez não gravíssima, mas pô, uma lesão tipo a do Tiquinho, um mês e meio fora, com esse calendário insano que a gente está tendo, um mês o cara vai perder quase 10 jogos, né? Então, no meu ponto de vista, tem que ser muito bem planejado, porque como eu falei do jogo contra o Bahia, meus amigos, para mim particularmente, teria que focar nas Copas. O Campeonato Brasileiro é difícil, é muito longo,
eu vejo nosso time com mais chance de ir mais longe nas Copas do que no Brasileiro, pelo menos nesse momento, que estamos com tantas lesões, tem algumas lacunas no elenco, ainda não teve a janela de meio do ano. Com a janela de meio do ano eu poderia mudar de opinião, contando com o Alan, o Igor Gomes, os jogadores que a gente que tá lesionado agora se recuperando, Tiquinho, Rafael, Marçal, todas as opções ali que vamos ter. E também possíveis novas contratações, porque eu sempre lembro aqui para vocês que o Arthur Jorge chegou com o time fechado, né? Ele não teve uma sugestão de nenhum jogador. Então eu acredito que o Textor deve abrir uma certa margem ali para ele, né? Pedir alguns jogadores do feitio e do gosto dele, né? Que poderiam ser, além desse planejamento que a gente já tem do Alan e do Igor Gomes. Então, meus amigos, para mim tá certíssimo poupar. Nós não podemos correr risco de perder um Júnior Santos, perder um jogador crucial ali nessas partidas de Libertadores que vão ser absurdamente desgastantes. Eu não sei se são absurdamente difíceis, porque no meu ponto de vista o nosso Botafogo tem um nível técnico superior aos dois times, né? Porém, sendo Libertadores não tem como não ser difícil, né? Porque como eu já falei nos vídeos anteriores ali, seu time pode ser melhor, mas ali no embate físico, na arbitragem totalmente diferente, na catimba, no mental, no emocional, acaba se equilibrando ali, né? Acaba não tendo uma grande diferença. Então, mas esse estilo de jogo do Arthur Jorge acaba sendo desgastante dependendo do adversário. Tanto quando a gente ganhou do Juventude de 5-1 ali, como esse jogo do LDU agora, que foi na Bacia das Almas, ali, muito difícil, jogo mais difícil, o desgaste foi absurdo nas duas situações. Então, depende da situação. Essa dinâmica do Arthur Jorge desgasta muito os jogadores. Então, para mim, esse jogo do Fortaleza, eu digo a mesma coisa que eu disse nesse jogo do Bahia. É mais uma rodada de Brasileirão, mais uma de 38, meus amigos. Agora, o jogo de Libertadores ali, só temos mais 2 jogos para garantir nossa classificação. E depois entrando numa fase de mata-mata, que aí cada jogo vale ouro ali. Você não tem como se recuperar depois se você tiver uma derrota e não classificar, ou então no mata-mata, se você perder, você já não tem mais nenhuma chance. No Brasileiro você tem chance de se recuperar, se você não ganhar as próximas partidas, porque é muito longo. E como eu falei, eu não exijo liderança no Brasileiro nesse momento. O Botafogo estando no G4 e uma distância razoável do líder, dando para pensar mais para frente uma possível busca, depois de estar com as Copas alinhadas, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores, tá desenvolvendo, tá bacana, tá passando de fase, para mim é válido pensar em possível liderança mais para frente. Agora eu não exijo liderança de brasileiro, sendo bem franco com vocês. Não sei como vocês pensam em relação a isso. Mas eu acredito que isso seja mais sensato, meus amigos. Para mim não podemos arriscar perder nenhum jogador importante, levando em conta que no meio da semana temos um jogo de vida ou morte da Libertadores. Então, se for jogar 100% reserva mesmo, 70, 80, eu não vou falar um A, não vou criticar. Porque a gente tem que focar e o nosso elenco é bom também, meus amigos. Como eu tô falando, o time, em teoria, reserva, não seria um bando de porcaria, não seria só guri da base para tomar goleada de qualquer um. É um time competitivo. Esse negócio de rodar o elenco, várias posições ali, temos boas opções, mesmo com os lesionados. Ainda temos boas opções em várias áreas ali do nosso Botafogo, do campo ali, que são jogadores de bom nível. A gente pode competir, temos condições de competir com o Fortaleza hoje, mesmo sem nosso time, em teoria, com força máxima ali. Então, vamos buscar, meus amigos. Vamos tentar, mas pra mim tá certíssimo. Tem que poupar, não pode correr risco nenhum, porque o jogo da vida, pra mim, é no meio de semana, não é hoje. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, discordam, tem mais algum ponto de vista que eu não citei. E claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe no grupo de Botafoguenses, outras redes sociais, que é importante que o YouTube viu, quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Vamos torcer por uma vitória do nosso glorioso, meus amigos, mas se a vitória não vir, eu também não vou crucificar, não vou malhar ninguém, meus amigos, porque, como eu falei, o negócio é Libertadores. Pra mim, jogando de forma digna, fazendo uma partida decente, o resultado vai ser um detalhe no jogo de hoje contra o Fortaleza. Pra mim é o que mais importa. E preservando nossos principais jogadores pro jogo de meio de semana. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!